O jornalista eslovaco Jan Kuciak foi morto a tiros por causa de seu trabalho. 4 anos após o crime, ainda não está claro quem ordenou a sua morte. Sem dúvida alguma, este caso está entre os eventos mais trágicos e controversos que ocorreram na Europa nas últimas décadas. Antes que o jornalista investigativo Jan Kuciak e sua noiva, Martina Kuznirova, ambos de 27 anos de idade, fossem mortos, não havia nenhum sinal de que eles estavam na mira de alguém. Os registros da polícia eslovaca, no entanto, mostram que os assassinos estavam preparando o ataque por pelo menos 2 semanas. Os autores eram pessoas completamente diferentes uma da outra, e se eles não tivessem confessado, ninguém jamais os ligaria ao crime. No vídeo de hoje, conheceremos a história de Jan Kuciak e o alto preço que ele pagou por falar a verdade. Este é um caso bem complexo, cheio de personagens, reviravoltas e detalhes insignificantes, mas que ajudam a compor um dos maiores esquemas já feitos para calar a voz de um jornalista indignado com a corrupção de seu país. Jan Kuciak nasceu no dia 17 de maio de 1990, na aldeia de Ściavinica, no distrito de Butica, na Eslováquia. Ele se formou em jornalismo pela Universidade de Constantino, onde continuou seus estudos de pós-graduação e, em seguida, passou a se dedicar ao doutorado, também ocupando um cargo de professor na mesma universidade. Mais tarde foi contratado para trabalhar no jornal Gospodarski Noviny e em seguida assumiu um cargo de redator do Atuality SK, focando principalmente no jornalismo investigativo. Jan se concentrou particularmente em casos de evasão fiscal, incluindo aqueles relacionados ao então partido Direção Social Democracia, chefiado pelo primeiro-ministro Robert Fico, onde escreveu que ele seria dono de empresas e propriedades de origem incerta, bem como suspeito de desvio sistêmico de fundos da União Europeia. Jan focava suas acusações em um empresário chamado Marian Kočner, que era muito próximo de Robert Fico, como uma espécie de laranja. Marian já era bem conhecido na Eslováquia quando, em 1998, tentou assumir a presidência de uma emissora de TV, a TV Markiza, usando sua influência no governo através do Serviço de Inteligência Eslovaco, o SIS. Em um de seus artigos, datado de junho de 2017, Jan Kuciak descreveu várias discrepâncias na investigação de outro caso, que foi interrompido, envolvendo Marian Kočner com relação a transferências financeiras suspeitas. No dia 5 de setembro de 2017, Marian ligou para Jan e o confrontou sobre seu trabalho, usando palavrões e dizendo que começaria a coletar informações prejudiciais sobre ele e sua família. 2 dias depois, Jan Kuciak apresentou uma queixa à polícia, mas nada foi feito a esse respeito. Nesse meio tempo, Marian foi acusado de evasão de impostos e fraude de seguro, e Jan não perdeu tempo descrevendo essas atividades suspeitas e acabou descobrindo que Marian usou um de seus hotéis e uma farmácia para lavar cerca de 45 milhões de euros apenas em 2017. Em resposta, o Ministério da Justiça abriu uma investigação sobre essas acusações, que não pareciam sair do lugar. Jan estava visivelmente inconformado com a falta de punição, mas ele não era do tipo de pessoa revolucionária. Na verdade, tinha uma personalidade bem suave e pacífica. Sua biografia teria parecido com a de qualquer outro jornalista eslovaco, mas apesar de sua natureza calma, se destacava como um raro talento investigativo, conhecido por ser muito preciso quando se tratava de checagem de fatos, algo raro em sua profissão. Ele ainda era uma pessoa muito agradável de se trabalhar, modesto e humilde, que sonhava com a época em que todos os criminosos pagariam por seus atos.
Antes de ser morto, Jan também estava investigando a influência da máfia italiana na Eslováquia, trabalhando em colaboração com repórteres investigativos tchecos e italianos, sob a orientação do OCCRP, sigla que significa Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção. Seu foco principal era uma organização chamada Ndrangheta, também conhecida como Família Montalbano, uma espécie de associação mafiosa que se formou na região da Calábria, na Itália, e que atualmente é considerada a mais rica e poderosa organização criminosa do Ocidente. Este notório grupo do crime organizado dominava o mercado europeu de cocaína, e para surpresa de Jan Cusack, ele encontrou ligações entre esta organização e o então primeiro-ministro de seu país, Robert Fico. Mas não seria uma ligação direta. Todo o esquema seria organizado por uma ex-modelo e socialite chamada Maria Troskova, que, segundo algumas informações, também seria outra laranja de Robert Fico. De acordo com suas conclusões, Maria usava sua influência com Robert para criar uma parceria comercial de drogas italianas, baseada na Eslováquia. Robert Fico faria vista grossa. Devido a isso, muitos suspeitam que Jan foi assassinado porque ele descobriu alguns detalhes importantes sobre essa ligação. A princípio, a maioria das pessoas culpavam a máfia italiana pela morte dele, acusando o empresário Marian de ser o mandante, uma vez que Marian, além de ser muito amigo de Robert Fico, era muito próximo do chefe da unidade anticorrupção da Agência Criminal Nacional, Robert Kranjmer. Jan então teria conseguido provas materiais de que Marian Kochner estava em contato com um membro da máfia italiana baseada na Eslováquia, um homem chamado Antonino Vadala, que atualmente cumpre pena de prisão por tráfico de drogas. Na prisão, ele admitiu ter laços com ninguém menos que Maria Troskova. O círculo de corrupção governamental estava se fechando, mas, como dito, alguns meses antes de Cusack ser assassinado, ele foi intimidado por Marian, que estava irritado com a sua investigação, e ligou para o jornalista, fazendo a ameaça. Essa conversa, feita pelo telefone, foi gravada. Jan não perdeu tempo e publicou a gravação em outubro de 2017, e em seguida relatou à polícia que temia por sua vida. Mas, infelizmente, nenhuma medida foi tomada a esse respeito. Jan Cusack morava na aldeia de Velika Maka, a cerca de 65 quilômetros a leste da capital Bratislava. Na manhã do dia 26 de fevereiro de 2018, a polícia foi chamada à sua residência por familiares depois que o casal não atendia as ligações por pelo menos 4 dias. A noiva de Cusack, a arquiteta Martina Kuznirova, geralmente falava com sua mãe todas as manhãs. A mãe dela afirmou que a última vez que falou com a filha foi na tarde do dia 21 de fevereiro. Quando ela tentou contatá-la novamente naquela noite, não houve resposta. A mulher então afirmou que o celular de Kuznirova dava desligado há pelo menos 3 dias. Quando a polícia chegou à residência, encontraram Jan e Kuznirova mortos a tiros. Ele foi baleado 2 vezes no peito e Kuznirova 1 vez na cabeça, ambos a queima-roupa e com uma pistola calibre 9mm. Não havia evidência de luta e nada parecia ter sido roubado. A polícia encontrou 2 cartuchos vazios na cena do crime, bem como várias balas não utilizadas. Inicialmente acreditou-se que os assassinatos foram cometidos em algum momento entre o dia 22 e 25 de fevereiro, mas posteriormente foi comprovado que os 2 foram mortos no dia 21 de fevereiro. O crime causou uma grande revolta em toda a Eslováquia. No dia seguinte, protestos foram realizados em todo o país. Velas foram acesas na Praça da Revolta Nacional Eslovaca, em Bratislava, e em frente ao escritório editorial da Aktuality SK, onde Cusack trabalhava. Outros protestos também foram organizados nas cidades tchecas de Braga e Brno. O presidente Andrzej Kiska afirmou que estava chocado e horrorizado que algo assim tenha acontecido na Eslováquia. Antônio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, exortou a Eslováquia a lançar uma investigação aprofundada, oferecendo apoio institucional se necessário, acrescentando que o Parlamento Europeu não descansará até que a justiça seja feita. Numa sexta-feira, dia 2 de março, cerca de 25 mil pessoas se reuniram em Bratislava para homenagear o casal assassinado. Em 9 de março, protestos foram realizados em 48 vilas e cidades na Eslováquia.
Eslováquia, bem como em 17 outras cidades ao redor do mundo. Somente em Bratislava, cerca de 60 mil pessoas realizaram uma marcha como protesto, a maior participação de qualquer manifestação popular desde a Revolução de Veludo de 1989. Esses protestos foram endossados por várias universidades na Eslováquia e na República Tcheca, professores, associações escolares, artistas e organizações não governamentais, além de 21 universidades que cancelaram palestras naquela tarde para permitirem que seus alunos e funcionários participassem da manifestação. Investigação sobre a morte do jovem jornalista eslovaco Jan Kuciak e da namorada Martina Kusnirova. Detidas 7 pessoas, com idades entre os 27 e os 62 anos, a polícia chegou a pensar ter encontrado a arma do crime. A arma que encontramos foi analisada na noite passada e chegamos à conclusão de que não é a arma que foi utilizada no crime. A imprensa diz que entre os detidos se encontra Antonino Valada, homem de negócios com ligações ao primeiro-ministro eslovaco. Espera-se a colaboração da Interpol. Temos 4 peritos da Interpol a colaborar connosco a partir de Haia. Vamos ver a que nível é possível cooperar. E já temos também uma proposta de ajuda à investigação que veio do Reino Unido. Após a maior investigação de assassinato da história da Eslováquia independente, 2 pessoas envolvidas no assassinato brutal de Jan Kuciak e sua noiva se declararam culpadas e foram condenadas a longas penas de prisão, enquanto outras 3, incluindo o empresário Marian Košner, ainda aguardam julgamento. Os executores foram identificados como sendo Zoltán Andruško, dono de uma pizzaria local, Tomás Sázbo, um renomado policial, e Miroslav Marček, um ex-soldado do exército eslovaco. Andruško disse à polícia que foi abordado por Alena Susova, uma tradutora italiana que ofereceu 70 mil euros em troca da morte de Kuciak. Susova, por sua vez, disse que foi contratada por Marian Košner, o tal influente empresário eslovaco com supostas ligações com o crime organizado. Andruško confessou que convidou 2 velhos conhecidos, Sabo e Marček, para ajudá-lo a pôr o plano em prática, pois ele não fazia ideia de como matar uma pessoa. Embora a ordem direta fosse assassinar apenas Kuciak, eles não pouparam sua noiva, pois os 2 passavam a noite juntos na casa que haviam acabado de comprar. O crime foi realizado de uma forma tão rápida e silenciosa que ninguém no pequeno vilarejo percebeu o que tinha acontecido. A história dominou os noticiários por semanas e a raiva dos cidadãos, juntamente com a crescente crise política, levou alguns funcionários do governo, incluindo o primeiro-ministro Robert Fico, além de policiais do alto nível, a renunciarem seus cargos. Essas mortes mudaram drasticamente a opinião pública na Eslováquia e despertaram politicamente os eslovacos. As pessoas estavam particularmente enojadas com a crueldade dirigida a um casal tão jovem e amoroso. A maioria das pessoas expressavam que não queriam mais viver em um país governado por políticos corruptos, oligarcas e máfia. Essa revolta popular também se refletiu nas eleições seguintes à presidência e nas eleições parlamentares de 2020. Após o assassinato de Jan e Martina, suas famílias não perceberam que a dor e o desespero era apenas o começo de um capítulo inteiramente novo em suas vidas. Os pais do casal, juntamente com ex-colegas de Jan, desde então lutam por justiça para seus filhos e para a Eslováquia. A investigação sobre o caso levou quase 2 anos. Os meses que se seguiram ao assassinato de Jan e Martina foram extremamente dramáticos para todos. Mesmo assim, apesar de todos os esforços e para a grande decepção do público, no dia 3 de setembro de 2020, no Tribunal Especial de Pezinok, os juízes decidiram absolver Marian Košner de todas as acusações. Eles consideraram que as provas apresentadas eram insuficientes para ligá-lo diretamente ao assassinato de Jan e Martina. Os pais de Jan deixaram o tribunal depois de ouvir o veredito, assim como a família de Kusnirova. Eu esperava mais do nosso sistema de justiça, disse a mãe de Martina. Muitos meios de comunicação, ONGs e figuras políticas expressaram consternação e descontentamento após a decisão. No entanto, o tribunal afirmou que as provas eram apenas circunstanciais. O promotor recorreu da decisão e a Suprema Corte deveria se reunir no início de 2021 para revisar o caso. Porém, devido à pandemia, até hoje, nada foi determinado.
Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!